Quer dizer, então, que o trabalho de um sênior não é necessariamente difícil, Unity. Estávamos conversando e chegamos a essa conclusão. Vamos compartilhar aqui com você. Calma, antes de criticar, antes de já deixar um dislike, antes de já xingar a gente nos comentários, acompanhe o nosso raciocínio até o final, que eu acho que muitos de vocês vão concordar com a gente. Fala galera, eu sou o Unity, programador. Eu sou o Gamar, sou animador 3D. E bom, estávamos conversando, Unity, sobre a nossa evolução de carreira, sobre como as coisas evoluíram e tudo mais, e chegamos a uma conclusão interessante. Quer dizer então que, olha só, o trabalho do sênior pode parecer muito difícil para quem está olhando de fora, mas para o sênior não é mais tão difícil assim. Exatamente, vamos ilustrar isso aí pra galera entender. Qual que é a ideia? Por exemplo, como sênior a gente resolve problema tanto programação, acho que programação principalmente, mas em todas as outras áreas acho que também segue a mesma lógica. A gente faz coisas extremamente complexas? A gente faz coisas complexas. A gente faz coisas muito difíceis? Sim. A gente faz coisas que olhando de fora as pessoas falam assim, putz, isso aí é muito mais complicado? Sim. Mas foi muito mais complicado no começo, quando a gente não sabia quase nada. Quando a gente era um júnior. Quando a gente era um júnior, a nossa dificuldade com o problema que a gente enfrentava era muito maior do que hoje, já na posição de sênior, a nossa dificuldade com os problemas que a gente enfrenta é menor. Exatamente. Na nossa perspectiva, chega um momento que você lida com os problemas de uma maneira mais fácil pra você. Então quem tá olhando de fora fala, pô, o que o júnior tá resolvendo ali é mais fácil do que o que o sênior. Indiscutivelmente. Mas pra você que tá ali como um júnior, você tem que aprender tudo do zero, você vai sofrer muito tempo pra entender como resolver aquele problema que é um problema para um júnior resolver. E aí quando você já é um sênior, você já passou por todas essas etapas, já aprendeu, chega um momento que por mais que aquele problema de fora seja difícil, pra você que já tá acostumado com ele, é mais fácil. Tá dentro da sua zona de conforto. Então a sua perspectiva daquele trabalho é que ele tá mais fácil do que quando você era um júnior. A quantidade de informação que a gente tem que absorver quando a gente não sabe nada, que a gente está começando, é muito grande. Sim. É um mar de informação que vem. Óbvio que quando você fica mais sênior, a dificuldade fica muito maior, só que você já tem um arsenal de ferramentas à sua disposição. Você já sabe como muita coisa funciona, você já consegue assimilar novas informações de uma maneira muito mais fácil do que no começo, quando você estava entendendo, peraí, qual que é a diferença aqui das variáveis, como que é isso, como que as coisinhas aqui do básico funcionam. E isso é tanta informação, podem ser informações mais simples, mas a quantidade é muito alta. Então, quando a gente consegue chegar numa dificuldade alta de problemas, lógico, não estamos falando que é fácil, que é mil maravilhas, que é trabalho de olho fechado. Tanto que por isso que o sênior ganha mais. Exatamente. Porque vai resolver problemas mais difíceis. Sim. A grande questão é que pra ele, na perspectiva dele, é mais fácil lidar com aquele problema hoje do que quando ele era júnior ter que resolver os problemas de júnior. Que a gente tem um arsenal à nossa disposição. O esforço dele era maior. É igual quando você começa a jogar um RPG, um jogo digital, que você tá começando, você ainda não sabe os controles, você ainda não sabe. Então o primeiro inimigo um pouquinho mais difícil ali, você se enrosca. Agora que você já é um level 50, que você já jogou o jogo há meses e meses jogando, você já tá acostumado. Às vezes você passa por um inimigo super mais difícil do que aquele do começo e esmaga ele. E nem foi difícil, né? Exato. Então a sua experiência, a sua perspectiva. Agora, se pegar um cara que tá iniciando no jogo e querer bater nesse inimigo level 50, não, é nunca. Sem chance. Fala, olha, isso aqui... Aí então ele fala, pô, o cara matou aquele inimigo level 50 numa porrada só, entendeu? Porque teve essa graduação, você teve o mérito de aprender o suficiente pra que aquilo se torne dentro da sua zona de conforto. E aí a questão é, pra você continuar evoluindo, você tem que ficar cada vez mais puxando pra cima também. Sim, não adianta você estagnar, mas a maior parte da rotina, né, do sênior, você vai fazer coisas que você já tá acostumado. E se não tiver, em algum momento vai ficar. Sim. Então você resolveu um pepino, putz, é um pepino novo que eu nunca vi. É aquela coisa daquele vídeo que a gente já soltou sobre o que vem além do sênior. Vocês não viram, dar uma olhada? Mas é disso, tipo, claro que sempre vai ter alguma coisa que você não tá acostumado. Mas a partir do momento que você trabalha naquilo e aprende, aí aquilo já vai sendo absorvido na sua zona de conforto, até ficar algo natural. Exatamente. Peraí, Unity, só falar um assunto rapidão aqui, interromper nosso raciocínio no meio do vídeo aqui. Deixa o like, por favor, pra gente que dá uma bela força e ajuda pra caramba. A gente tá pequenininho aqui no YouTube e o seu like ajuda pra caramba. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, mas
Vamos continuar aqui o raciocínio, Unity. Um exemplo, assim, pra ficar mais claro ainda, Unity, eu, apesar de não parecer, eu comecei a fazer academia esse ano. Faz 2 meses que eu tô fazendo academia. Então, assim, quem sabe um dia eu fico com um físico de alguém que faz academia. Não é a realidade, mas quem sabe um dia. Mas a primeira semana que eu tava fazendo academia, eu quase não conseguia erguer peso nenhum, não conseguia fazer quase nada. E a dificuldade que eu tinha era muito maior do que hoje, erguendo alguns pezinhos. Não consigo erguer peso de verdade, né? Olha meio pra mim, mas eu vejo que, assim, o que eu consigo carregar, o que eu consigo fazer de exercício hoje, era impensável naquela época, nas primeiras semanas. Só que o esforço que eu fiz nas primeiras semanas foi muito maior do que o que eu tô fazendo hoje nos treinos. Eu não termino o treino e fico sem conseguir andar, sem conseguir mexer. Na primeira semana eu fiquei sem conseguir andar, sem conseguir mexer os braços direito. Não conseguia lavar a cabeça e erguer o braço. E com muito menos peso. Então é essa lógica, você vai ficando calejado, você vai aprendendo, você vai crescendo, você vai conseguindo resultados melhores sem o mesmo nível de esforço, né? Exatamente, mas pra quem olhou de fora, viu, pô, ele tá carregando mais peso, é mais difícil. Mas pra você não foi. É, porque a gente consegue evoluir junto com a dificuldade, só que a gente consegue evoluir um pouco mais rápido do que a dificuldade, né? Aí parece que tá mais fácil. Você não tem conhecimento nenhum ali, a dificuldade 0, a dificuldade vai subindo, você vai subindo junto, só que chega um momento que você consegue ter uma evolução maior no seu conhecimento pessoal. E a dificuldade não necessariamente acompanha sempre essa sua evolução. Exatamente. É por isso que a gente chegou à conclusão de que é mais fácil você ser um sênior do que você ser um júnior. Exatamente. Vai chegar um momento na sua carreira que você vai se sentir confortável, você vai estar numa rotina boa, que você não vai ter aquela coisa do todo dia vou ter que matar um leão, sabe? Você até mata o leão, mas pra você parece que você tá ali, gatinho, você é um ratinho, né? Nem um gatinho. É muito mais prático mesmo. Então, a vida fica mais fácil. Não achem que vocês estão sofrendo, quem é júnior tá sofrendo agora e que vai só piorar, porque é o contrário, né? Vocês ainda têm um longo caminho pela frente, vocês vão ter que batalhar, aprender muita coisa, mas chega um momento que fica mais fácil. Apesar da dificuldade aumentar, pra você fica mais fácil. Uma hora vocês vão colher tudo que vocês estão plantando, podem ter certeza, né, seu Unity? Exatamente. Isso em conhecimento, em salário, em experiência, em projetos que vocês vão trabalhar, com certeza tudo isso vai recompensar para vocês um dia. Então, se você é júnior, você tá na parte mais difícil, mas fique firme, tenha fé que uma hora, quando você se tornar um sênior, você vai conseguir respirar um pouquinho mais também. Não muito também, né? Não é que é mil maravilhas. A gente talvez tenha exagerado falando que é um ratinho, também que é muito fácil. Não, às vezes vai ter um dragão pra você resolver, mas no dia a dia, a maioria das vezes... Você consegue se virar bem melhor, com menos estresse do que quando você não sabia nada, quando você ainda era um júnior. Com certeza. Exatamente. Bom, se você chegou até aqui e você não deu o like antes, por favor, dê o like agora. Eu agradeço bastante. Se inscreva aqui no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou!